Olá pessoal, então vamos lá. Vamos pedir para vocês se inscreverem no nosso canal do YouTube. Eu vou deixar o link aqui para vocês se inscreverem e para vocês receberem as nossas notificações. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho continuar falando sobre o sermão profético de Jesus. Eu estou fazendo uma sequência do livro de Wallace de Oliveira, que é um livro muito interessante, que todos deveriam adquirir e ler. Vamos falar o que levou Pedro, em uma de suas cartas às igrejas cristãs primitivas, a escrever a eles dizendo e reforçando o que já havia dito anteriormente em outra ocasião, para que dessa forma eles se lembrassem das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador. Falando a respeito dos falsos entendimentos que já se faziam presentes desde aquela época, esclareceu dizendo que eles deveriam saber. Primeiro isto, que nos últimos dias, que, conforme veremos, são os últimos milênios futuros antes do tempo do fim, que virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, isto é, conforme os seus próprios enganos e entendimentos deturbados sobre todas aquelas coisas, e dizendo onde está a promessa da vinda. Como diriam, do retorno do Cristo ao mundo, com consequente início, da esperada e desejada era messiânica. Porque desde que os pais dormiram ou morreram, todas aquelas coisas permanecem como desde o princípio da criação. Enfim, do mesmo modo que antes, sem nenhum sinal perceptível de mudanças. Citando o livro de Salmos de Davi, eu vou dar um exemplo, 90, no versículo 4, que diz o seguinte: para ti, 1000 anos são um ontem que passou, uma vigília noturna. Pedro esclareceu aos descrentes cristãos sobre qual deveria ser a correta interpretação daquela anterior informação dada por Jesus a respeito da sua ressurreição ou seu retorno no terceiro dia.
Isso está em Mateus 17, no versículo 23. Ou seja, sobre quando iria acontecer o momento futuro referente à mudança daquelas simbólicas estações que haviam sido mencionadas anteriormente, que está em Atos 1, no versículo 7. Ou melhor, quando iria se dar então os tempos da restauração ou regeneração de tudo, que está em Atos 3, versículo 21. O momento do tal restabelecimento de todas as coisas. Pois, na verdade, conforme explicaremos melhor mais à frente, ele deveria ocorrer, na verdade, somente no terceiro milênio da era cristã. Porque aquelas informações se tratavam de tempos proféticos e não literal. Ou seja, literalmente, que seja reproduzido exatamente palavra por palavra. Esse é o nosso erro em querer entender as coisas do Evangelho, da Bíblia, literalmente. Não é por esse caminho. Então, ele demonstrando existir uma certa equivalência ou proporção entre os mencionados períodos de tempo existentes nas antigas escrituras judaicas, ele disse o seguinte: amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Logo, o que Pedro quis que eles compreendessem é que existe um princípio bíblico de interpretação profética, que é o princípio temporal dia, milênio, onde cada dia profético, segundo a percepção de Deus, seria equivalente, na verdade, segundo a percepção dos homens, quanto ao tempo transcorrido no mundo há 1000 anos. Literais. Ou seja, que um dia profético equivale a 1000 anos normais. Aquele apóstolo de Jesus, ou seja, Pedro, a seguir completou o seu raciocínio dizendo que os cristãos, eles estavam equivocados nos seus entendimentos. Porque o tempo de Deus, ele não é igual ao tempo que transcorre normalmente na terra para os homens. E que o Senhor não retarda a sua promessa de retorno, ainda que alguns a tenham por tardia, ou seja, demorado. Devendo isso se cumprir em um período de muito tempo além do que se espera de forma normal. Portanto,
ela iria se cumprir depois de milênios. Depois, mais adiante, ele explicou o motivo pelo qual foi dado a eles aquele longo prazo, dizendo que o Senhor é amável, isto é, eternamente paciente e generoso para conosco, não querendo que alguns se percam ou não se salvem, por não conseguirem se purificar ou se moralizar durante aquele longo prazo concedido. Vamos devagar para tentarmos começar a compreender. Logo, como as coisas não mudam de imediato, era o desejo do Senhor que todos viessem a mudar as suas perversas condutas morais ao longo do tempo, buscando a paz, o perdão, a tolerância e o amor fraternal entre si. Nós vamos continuar essas explicações do sermão profético de Jesus nos próximos vídeos. Porque agora nós precisamos começar a entender o que Jesus quis dizer. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.